Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula, ó, nós vamos gravar agora o rodapé. Então, ó, rodapé é o que a gente vai fazer agora. E, como você deve perceber nele, ele é bem tranquilo, né, de ser feito. Você já pode usar os conhecimentos que você usou para fazer, né, as coisas aqui em cima, para fazer o rodapé sem nenhum problema, né? Então, ó, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar um footer, usando, claro, o HTML semântico. Então, ó, depois de todos os artigos, sections, aside e tudo mais, depois de tudo, você cria agora um footer, que aqui, no caso, vai ter o rodapé do seu site. E, claro, esse espaço aqui é só para facilitar você ver, tá? Mas aqui no fim tem um body e um HTML. Dentro do footer, a gente vai fazer agora... Primeiro a gente vai pintar, né? Com esse preto aqui que a gente tem, então... Deixa eu pegar a cor exatamente. Vou vir aqui. E no CSS, lá embaixo, footer, background color, E aí, claro, não tem nenhum conteúdo, vamos botar 3 pontos aqui, Ctrl F5, e lá embaixo, ó, tá aqui o nosso rodapé, tudo bem? Essa área branca aqui embaixo eu botei só pra gente conseguir visualizar também, tá? Mas depois a gente vai remover, quando a gente criar o rodapé, a gente remove ela, tá? Então, ó, seguindo a lógica básica, segundo o nosso layout aqui, ó, o rodapé, o conteúdo dele, se você prestar atenção, também segue o mesmo padrão de espaçamento aqui, ó. Então, isso quer dizer que dentro do rodapé, a gente precisa ter uma div class container. Lembra? E aí, aqui sim a gente põe os 3 pontos. Então, ó, a gente precisa que o footer também fique flex. Então, display flex. E justify content center, né, para ele ficar no meio. Então, se eu selecionar tudo, né, botando o Ctrl A, eu consigo ver, ó, os 3 pontos aqui alinhados com o restante do meu site inteiro. Tudo bem? Perfeito. Então, ó, no nosso rodapé, a primeira coisa que a gente tem são 3 áreas aqui que, coincidentemente, ó, se a gente subir aqui em cima, tem a mesma cor e o mesmo espaçamento dessas 3 áreas aqui de cima do banner. Então, ó, tá vendo? São iguais. Então, vamos lá no HTML. E aí, aqui dentro de container, a gente vai botar essas 3 áreas aqui. Então, ó, div class. E aí você pode chamar, por exemplo, de footer menu. Que são meio que 3 botões, né, que você pode clicar. Não é um menu de navegação, por isso a gente não vai usar o nav, tá? Mas são botões, né? São opções que você pode apertar para ir para uma página específica. Tudo bem? Então, ó, dentro de footer menu, a gente vai ter 3 divs. Então, div class fm1, div class fm2 e div class fm3. Tá? Então, eu vou botar aqui 3 pontos em todas elas para a gente visualizar bonitinho, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero que elas fiquem uma ao lado da outra. Então, footer menu vai ter display flex e footer, no caso não footer menu, mas ponto fm1, fm2 e fm3 vão ter flex 1. Ah, eu botei um underline aqui, então underline 1, underline 2 e underline 3. No caso aqui do meu footer menu, também ele vai ter flex 1 para ele pegar toda a área, né? Então, ó, quando eu atualizar aqui, perceba que eu tenho uma área aqui e um aqui, certo? Vamos agora pintar esse cara para a gente conseguir visualizar sem ter que estar selecionando tudo aqui, né? Então, ó,
Usando as mesmas cores que a gente usou aqui, então ó, em inspecionar eu consigo ver, tá? Banner 1, banner 2 e banner 3. A gente pode ir lá no CSS, procurar por banner 1, 2 e 3 e copiar aqui ó, as cores de cada um. Então, lá para baixo, F1, FM1, FM2 e FM3. Se eu descer lá embaixo, ó lá, já tenho aqui os 3 itens, tá? Todos eles têm a cor branca da fonte, então a gente pode botar aqui que aí vai se aplicar a todas. Então, ó, cor branca, tudo bem? E, claro, a gente tem um espaçamento nelas, então, ó, 20 pixels a gente pode botar de espaçamento interno em todas elas. Padding, 20 pixels. Então, ó, tá aqui as nossas áreas, tudo bem? Então, dentro delas a gente vai botar os textos, claro, e depois a gente vai fazer a parte de baixo. Antes de botar o texto aqui nelas, vamos fazer logo a área aqui de baixo, que ela na verdade é idêntica a essa área de cima, com a exceção, ó, segundo o layout aqui, são 3 áreas de conteúdo também, com o mesmo tamanho, ó, se você prestar atenção, só que, claro, elas não têm diferença de fundo, né? São 3 áreas também, só que não tem diferença de fundo, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui, abaixo desse carinha, a gente vai fazer uma outra div, footer área. E aí dentro dela, mais 3 outros divs. Então, div class área 1. Nem precisa de área 1, área 2 e área 3. A gente pode fazer só o seguinte, ó. Footer área item. E aí a gente põe 3 assim, tá? Que elas não têm nenhuma peculiaridade de cada uma, são todas áreas idênticas. Então, em footer área, a gente vai fazer. Só que, opa, antes da gente fazer isso, o seguinte, eu vou tirar esse flex 1 daqui e a gente vai ter que fazer uma pequena alteração. Pois, olha só, aqui dentro eu tenho footer, que tem dentro dele container, e container já tem o flex, né? Só que eu quero que footer menu e footer área fiquem um abaixo do outro e não um ao lado do outro, né? E se eu deixar da forma que está aqui, o container do jeito que ele está, com o flex dele, display flex normal, ele vai estar por padrão com flex direction row. Então vai ter, esse cara vai ficar do lado desse. Tanto é que, olha só, se em footer área eu vim aqui e eu botar, por exemplo, um background color FF0000, que é vermelho, né? Ao atualizar, olha só, vai ficar um cara aqui e um aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que fique um ao lado do outro, tá? Então, para fazer isso, a gente precisa, aqui em container, transformar isso em flex column, em flex direction column, tá? Então, eu vou adicionar aqui uma nova classe chamada flex column, que essa flex column, basicamente, vai dar um flex direction column. Tudo bem? Então, ó, atualizando, aí automaticamente, ó, tudo já fica bonitinho no local certo. Claro, menos esses caras aqui que ainda faltam ser coordenados aqui, né? Então, ó, em flex, em footer área, a gente vai botar display flex também, né? Claro. Tirar esse background aqui. Color branca, né? Para a gente conseguir visualizar. E, ó lá, ficam todos os itens um ao lado do outro. E aí, quando eu vim aqui em footer, área item, e botar um flex 1, eu posso até passar o color para cá. Ó lá, agora fica cada um no seu quadrado. Tudo bem? Beleza.
E aí, ó, a gente vai poder reutilizar alguns detalhes aqui, que é o seguinte. Se você perceber no layout, esse mesmo esquema aqui, ó, de o título e um tracinho embaixo, ele é utilizado em outros locais do site, né? Então, já que ele é utilizado em outros locais do site, a gente tem como reaproveitar pelo menos parte dele. Então, ó, aqui é a estrutura de widgets, lembra? Então, se a gente fizer o seguinte, ó, copiar essa estrutura, que está no aside, né, o de departments, por exemplo, e eu vou colar ela aqui. Então, copiei, só ajeitar aqui. E aí, essa aqui eu vou chamar de Med Center Clinic, que é o da clínica, né? Atualizei e olha lá, já aparece aqui mais ou menos do jeito que eu quero. A única diferença, claro, é que aqui a letra está preta e eu quero a letra branca. Então, para isso, todos os itens que tiverem dentro de footer, no caso, o widget title text, eu vou pintar de branco. Então, ó, footer, widget title text, color, pintei de branco e ó lá, ficou branco a minha área aqui. Legal? Então, ó, o primeiro é o Media Center Clinic. O segundo é Latest Posts, que é, no caso, os últimos posts. Então, a gente pode vir aqui, copiar essa área aqui, colar aqui e colar aqui na de baixo também. Então, aqui vai ser Latest Posts. E o terceiro item é Latest Tweets. Na verdade, Twitter nem é tão utilizado nem nos Estados Unidos mais tanto, menos ainda no Brasil. Então, você poderia, né, substituir essa área aqui por uma outra, né? Mas como está aqui, Latest Tweets, vamos usar aqui também. Então, Latest Tweets. Tudo bem? Então, ó, atualizando, já tenho aqui, ó, as 3 áreas para eu utilizar. E depois dessas áreas, então, ó, dentro de footer área, depois delas, a gente ainda tem uma terceira área. Não sei se você percebeu, né? Que é onde tem alguns direitos e tudo mais. Então, vamos fazer essa área também funcionar. Então, ó, a gente tem 3 áreas no footer. Footer menu, footer área, e depois dela, a gente pode criar uma chamada footer copy, que é onde vai ter todos os direitos reservados, etc, e tal e tal. Então, ó, copyright, todos os direitos reservados, e aí você põe, claro, como você quiser, com links e tudo mais. E essa área aqui é uma área bem simples, né, de fazer, footer copy, e ela vai seguir praticamente o mesmo esquema das outras. A diferença é que dentro dela a gente só tem um texto, né, praticamente. Então, você pode fazer o seguinte, border top, para a gente botar aquela bordazinha que tem em cima, né, um pixel solid, e aí vamos ver a cor aqui. (2C, 2C, 2C), nem sei se é essa mesmo, vamos ver aqui de novo. 2C, 2C, 2C. Tá? E uma altura, por exemplo, de, vamos ver aqui qual é a altura do rodapé, 40 pixels. E aí, como é um único texto, 40 pixels de altura, line height 40 pixels, que aí vai ficar no meio bonitinho, o texto. Então, ó, tá aqui, vamos, claro, botar a cor correta, que não é branca, é um cinza, tá? (5C, 5C, 5C). Então, a cor é essa. Font size 12 pixels, por exemplo. Tá, ó, tá aqui a minha área. E claro, ela tem um espaçamento entre o conteúdo daqui. Então, a gente pode fazer um margin top 30 pixels. E aí, ó, ele dá um espaço entre o conteúdo de cada um dessas áreas aqui.
E aí, claro, ó, vamos tirar essa área branca agora. Vamos ver onde é que ela estava. Em Body. Então a gente pode ir lá no CSS, lá em cima. Tirar esse Padding Bottom aqui. E aí o nosso rodapé vem para cá. Certo? Então, ó, como atividade de casa, eu vou passar o seguinte para você, que é criar esse conteúdo aqui. Esse conteúdo e esse conteúdo, tá? Você já vai conseguir fazer sem problema se você vem acompanhando essas aulas. E também, claro, essas duas áreas aqui, esses dois textos aqui, tudo bem? Também você vai conseguir fazer sem maiores problemas isso daqui, tá bom? Então, ó, rodapé criado, bonitinho, todo separado, né, estruturado, e aí você só precisa botar os conteúdos deles aqui em cada um dos locais. Tudo bem? Se você quiser transformar, por exemplo, esses itens aqui que vão ser links, você faz assim, ó. Em cada um deles, você põe um link, e aí os 3 pontos dentro. Vou já botar aqui. E aí, fora isso, você ainda tem que fazer o seguinte, ó. Vamos lá para baixo. Neles, no caso aqui, você vai botar FM. Nem FM, você vai usar o footer menu. Então, ó, footer menu A vai ser display block, que ele vai pegar toda a área do quadrado, tá? E text decoration none. Então, ó, isso daqui, toda essa área do quadrado aqui agora vai ser link. Tudo bem? Então, se você quiser que realmente toda, ou seja, até esses espaços aqui que a gente botou a margem, você troca. Então, ó, ao invés de botar padding aqui, você tira e você transforma em padding aqui, no link. Então, ó, não muda nada, mas a área do link, ó, ela vai cobertar, inclusive, essas margens aqui. Tudo bem? Então, claro, dentro aqui você põe o texto. Tudo bem? Então, no link aqui você pode até botar também cor branca. E aí é só botar o texto que já vai estar linkado aqui. Tudo bem? Beleza, então, vamos agora para a nossa próxima aula, brincar um pouquinho mais com HTML, PHP, JavaScript, etc. Vamos lá.